O governo federal começa nesta quinta-feira a revisar o cadastro dos beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Os titulares do BPC serão notificados para atualizar informações. O Carlos Alberto chega agora com mais detalhes, repito, dessa informação que é importante para milhares de cearenses. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa nesta quinta-feira a notificar os beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, para atualizarem os cadastros. De acordo com o presidente do INSS, Alexandre Stefanuto, uma portaria com publicação no Diário Oficial da União disciplina a revisão. Os beneficiários notificados terão 45 dias ou 90 dias, a depender do tamanho da cidade, para atualizar no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, o cadastro com dados pessoais, especialmente de renda. Recebe o BPC quem tem deficiência ou idoso acima de 65 anos de idade, cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Um detalhe importante: caso não haja regularização, ou seja, atualização do cadastro, o benefício será suspenso e a pessoa notificada. Sem atualização do cadastro, passados 30 dias, o pagamento será cortado. A lei estabelece que o cadastro dos beneficiários do BPC seja revisto a cada 2 anos, mas esse procedimento não estava sendo cumprido. Simultâneo ao pente fino no BPC, o governo federal deflagrou também a revisão do chamado auxílio-doença alongado, ou seja, com prazo superior a 90 dias. A medida atingirá até 31 de dezembro de 2024 pelo menos 680 mil segurados que recebem o auxílio-doença. As pessoas que estão pedindo prorrogação do benefício são encaminhadas à perícia médica presencial. Antes, havia a prorrogação automática por 3 vezes, o que pode ter gerado muitos pagamentos indevidos. Com informações da área previdenciária, Carlos Alberto. São informações importantes para você beneficiário do BPC. Há uma necessidade de atualização desse cadastro junto ao CRAS para você ter a manutenção desse benefício de prestação continuada, que é essencial para a alimentação, para o tratamento de saúde de pessoas idosas e também de quem tem deficiência e está no cadastro do governo federal e recebe mensalmente o BPC correspondente a um salário mínimo. Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida para dar sequência a esse assunto que interessa a milhares de pessoas no Ceará, a milhões de brasileiros, que é essa revisão iniciada pelo governo federal no cadastro das pessoas que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada. O BPC é pago a pessoas com deficiência ou a idosos que nunca contribuíram com a Previdência Social e após os 65 anos de idade podem requerer este benefício desde que dentro de casa a renda per capita, ou seja, a renda por cada membro da família seja inferior a 1/4 de salário mínimo. E nos últimos dias, o BPC ganhou ainda mais um noticiário nacional com essas medidas que estão sendo adotadas para corrigir distorções e irregularidades no cadastro dessas pessoas que recebem o benefício. Mas pelo cenário, dentro da agenda que está sendo debatida de redução de despesas na área da Previdência Social, tem gente, Beto Almeida, defendendo, propondo que haja um enxugamento tanto do ponto de vista quantitativo do número de pessoas que são beneficiadas com BPC, como também tanto quanto da renda em relação à redução desse valor, a desvinculação do valor do BPC do salário mínimo. Exatamente, Luciano. Não é só agora uma questão de trabalhar a operação pente fino para corrigir possíveis fraudes nesses benefícios, no caso do auxílio-doença e também do BPC. É muito mais do que isso. O governo quer, já nesse ano, atingir esse patamar de corrigir, ou pelo menos de fazer o corte de benefícios concedidos que são irregulares, mas
Mas a ideia agora é o seguinte, Luciano, é arrochar ainda mais os critérios de concessão do BPC, do benefício de prestação continuada, e também do seguro-desemprego. Por exemplo, o governo está estudando já essas propostas, essas medidas adicionais, porque isso vai ter que precisar de um projeto de lei. Significa dizer o seguinte, que a equipe econômica já está debruçada em um projeto de lei para aumentar as regras, ou seja, endurecer as regras de concessão, e esse projeto deve chegar ao Congresso Nacional até o final do ano. Isso eles dizem o seguinte, que ainda vai passar pelo crivo do presidente Lula depois que esse projeto final ficar pronto, mas que também não é um tabu dentro do governo. O que isso quer dizer? Que o governo está aberto sim a mudanças, está aberto a alterar as regras de concessão com que são feitas hoje esses benefícios. Para muita gente que hoje está aí, dizendo, precisando do BPC, a ideia não é boa, porque isso naturalmente vai dificultar ainda mais o acesso de quem precisa do BPC, mas principalmente também de quem recorre ao seguro-desemprego. E há, inclusive, uma avaliação que os governistas, o pessoal que é ligado à área econômica, leva em conta de economistas que fazem a seguinte avaliação, de que o BPC não é uma aposentadoria. Portanto, ele é dado a pessoas que têm deficiência, que são pobres, a idosos pobres, mas que nunca contribuíram para a Previdência Social. Então, nesse aspecto, por exemplo, há economistas defendendo que o BPC só deva ser concedido aos 70 anos, Zenô, e não aos 65. Tu imagina isso? Ou seja, a pessoa já é carente, idoso, tem necessidades e precisa desse benefício, mas para ele não. Ele, como ele não contribuiu, só vai ter a concessão aos 70. É uma das propostas que está sendo analisada. O que fica configurado nessa agenda, Beto Almeida, é que serão inevitáveis, pelos próximos anos, mudanças nas regras previdenciárias e também novas regras para a concessão do BPC. Nós estamos num cenário hoje onde em 2024 é um dos assuntos mais comentados na agenda política nacional, que é essa questão da Previdência Social, assunto que nós tratamos aqui com muita dedicação, quase todos os dias e especialmente aos sábados, com o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, dando informação, orientação e esclarecimento sobre o BPC e todos os demais assuntos da área da Previdência Social. Não sei se você já encerrou, esgotou esse tema BPC, porque eu quero continuar conversando com você sobre a área previdenciária. Vamos conversar, mas só para encerrar esse meu comentário, colocar agora só a questão sobre o seguro-desemprego, tá? Porque na questão do seguro-desemprego, como é que são as regras hoje, Zenô? Você, pela primeira vez, para o trabalhador que precisa receber o seguro-desemprego pela primeira vez, ele precisa ter trabalhado pelo menos um ano, tá certo? 12 meses seguidos, nos últimos 18 meses, você ter carteira assinada há 1 ano e meio. E aí, sim, você tem direito. Aí depois isso cai para 6 meses, na segunda vez que você precisar. Você só precisa ter 6 meses de carteira assinada, depois 3 meses. Então o governo quer mudar essas regras também. Quer uniformizar isso e endurecer mais essa regra, porque diz o seguinte, que as pessoas hoje, com um pouquinho que a melhora da economia, que diz que o pleno emprego está aí, o que as pessoas fazem? Que é algo que eu até acho estranho, Luciano. Elas saem do emprego, passam 4 meses, 5 meses recebendo o seguro-desemprego e vão para o mercado informal, ficando então com 2 fontes de renda. E o governo diz que isso não dá. E tem muitos casos, Beto Almeida, de trabalhadores que são demitidos e que logo em seguida já entram no mercado de trabalho e sequer precisam receber o seguro-desemprego, que é outro dado positivo, tanto do ponto de vista da geração de oportunidades de trabalho, e também positivo para o governo, que acaba não tendo essa despesa.